Olá, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos ao nosso canal da Tomando a Forma de Cristo, TFC, uma missão de mobilização, despertamento do coração de pessoas para o Evangelho, para a missão de Deus, crendo que Cristo está sendo formado no coração de cada cristão que se envolve com o Evangelho, com a missão do Senhor e realmente com o serviço de Deus no mundo, com aquilo que Deus está fazendo no mundo. Bom, estamos aqui para mais uma conversa, um bate-papo. Espero que seja abençoado. Você que está aqui pela primeira vez, faça o que todo mundo pede para fazer, né? Assina aí o nosso canal, aperte aí no sininho para você ser notificado, seja com a gente. Se quiser saber mais sobre nós, tem na descrição nossas redes sociais e os lugares que você pode nos achar, ok? Estou aqui com o João Marcos hoje aqui para esse bate-papo, para essa conversa, esse nosso podcast que já passaram outras pessoas aqui. E para a gente entender um pouquinho quem é esse cara, quem é esse camarada, né? Como que ele chegou no projeto Tomando a Forma de Cristo ou na trilha radical. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, espero que você seja edificado. João Marco Jardim, né? De onde você é, de onde você veio, quem é você, quantos anos você tem, quando tu vai casar e qual o número do teu tênis. Bem, e aí pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês aqui mais uma vez. Bem, eu sou de... Não sei quando eu vou casar, já vou deixar isso claro, não sei quando eu vou casar. Meu tênis varia entre 39 e 40. Depende, né? Depende. Se quiser me dar um 41 também, eu calço 41. Mas eu sou de Santa Maria de Campos, no interior do Rio de Janeiro. Nasci lá, né, numa cidade bem pequenininha. Vamos falar pacata, né? Mas é uma cidade bem calma, bem tranquila. E fui formado lá, cresci lá. E lá eu iniciei, né, os meus passos na fé, de uma certa maneira. Né? Eu vim de um berço, de um lar cristão. Meus pais são cristãos, minha família é cristã. E lá eu fui aprendendo a caminhar na igreja e fiz parte da igreja lá por muito tempo. Até então vir a conhecer o Rio de Janeiro, a trilha radical, e hoje estar envolvido nos projetos que eu estou envolvido. Hoje eu tenho 29 anos, né? E é isso, eu tenho caminhado para esse tipo de missão aí nesse tempo aí. Eu não lembro com quantos anos, né, eu te vi, eu te conheci, né, primeira vez. Eu não lembro. Eu lembro de você, assim, vagamente, né? Lembro da Aninha e lembro mais de seu pai, né? Quando eu ia para Santa Maria, eu passava mais tempo com ele. Acho que até hoje, né? Tem muita gente que pensa assim, que a gente tem amizade e tudo, quando eu vou para lá, quando você morava em Santa Maria, né, que eu ficava lá, mas fico mais com teu pai. E não lembro muito bem, nem a idade, né? Nem a idade. Eu era bem novo, acho que a vez que a gente... Bom, casei em 2002, né? Antes de você casar, foi quando vocês foram lá com a equipe da G1000. Aí vocês fizeram 2002, eu fui lá, casei em 2003. Então, foi 2002, eu tinha 9 anos. Caramba, cara. Não sei se eu tô velho ou tu que... Não, você tá velho. Ele tá velho, sim. Não tem Bom, isso, então né? eu conheci o João Marcos, nos conhecemos, né? Ele conhece a idade, né? E tem um tempinho aí. E, João Marcos, como que você hoje pode definir essa questão dessa caminhada cristã comum, como todo cristão, né, da igreja, e como que você foi, né? Quando que você foi despertado para uma entrega maior, um compromisso maior, ou então se lançar para conhecer e entender e compreender os caminhos de Deus e por onde ir. As pessoas pensam que a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Agora, o nosso caminho para entender ou entrar nesse caminho de Deus não é perfeito, né? A gente entra, são questionamentos, quebra a cara, a gente vai no meio do caminho, aprendendo, conhecendo, vamos tomando atalhos e vamos ouvindo a voz dele, vamos seguindo. Como que você poderia definir essa caminhada até o que você compreendeu hoje? Você hoje é um plantador de igreja, um compromisso real com o reino de Deus, mas como que você daria para sintetizar essa realidade do sair, né, de uma igreja lá em Santa Maria de Campos e hoje está em Campo Grande, né? Qual foi o dia com você, com 10 anos, que sonhou que você estaria vivendo o que está vivendo hoje? Eu acho que eu não imaginava. Geralmente as pessoas falam muito de testemunho, né? Comigo,
e tal. E eu sempre falo que eu não tenho testemunho nenhum pra contar, né? Eu não tenho grandes coisas, assim, pelo menos na minha vida. Eu não tenho situações dramáticas. Eu não estava dormindo e um anjo apareceu no meu quarto e com a espada de fogo e disse: eis que eu te digo, vá até o Afeganistão e morra lá. Eu nunca tive esse tipo de coisa, né? Eu acho que foi gradativamente Deus foi falando ao meu coração de uma forma muito profunda, mas que eu não percebia. Por isso que eu acho que os caminhos de Deus são perfeitos, né? Porque as perfeições de Deus são ilimitadas. Ele não está encaixado a uma forma dramática, a uma forma racional de crença. As perfeições dele são ilimitadas e diversas também. Isso implica que há uma diversidade na forma que Deus chama as pessoas. Mas basicamente eu acho que como eu cresci na igreja, eu criei a síndrome do crente, né? Daquele que nasceu na igreja, de se tornar um religioso, né? Um fariseu moderno, né? E não perceber que você está envolvido com isso. A gente fala muito de pessoas de filhos, de pessoas que estão no mundo, né? A gente fala do mundo, esse tipo de coisa assim, que estão perdidos em, sei lá, em coisas sexuais, nesse tipo, e a gente fica, meu Deus, ainda bem que meu filho não é assim. E às vezes a gente está dentro da igreja, não envolvido com coisas sujas, como fornicação, sujas, né? Como fornicação, como festas, beberdices, mas a gente vai gerando em nós um egoísmo muito grande, vai gerando em nós uma raiva, uma ira muito forte sem perceber. Muitos pais cristãos pensam assim, né? Pensam, que bom que o meu filho não está fazendo essas besteiras que outros estão fazendo. E não sabe que ali tem um monstro irritado, orgulhoso, porque a religião te deixa orgulhoso. A religião te faz se sentir superior aos outros. E eu acho que eu cresci assim, de uma certa maneira, né? Não estou falando que os meus pais tinham essa noção. Acho que pelo contrário, acho que meus pais, eles sempre perceberam que eu tinha um problema que precisava ser curado e solucionado em Jesus. Mas eu cresci assim, cresci na igreja e querendo ou não, tocando em ministério de louvor e sempre sabendo falar e envolvido com as coisas da igreja, mas por dentro eu estava realmente um sepulcro caiado. Eu acho que os religiosos sabem bem o que significa um sepulcro caiado quando eles encontram Jesus, sabe? Mas extremamente racional, extremamente desse tipo, nível de coisa. E eu achava que essa é a única coisa que eu poderia experimentar de Deus, né? Obviamente que eu achava que poderia experimentar de Deus algum tipo sentimental da coisa também. Mesmo eu acreditando num cristianismo racional da coisa, eu sempre lia a Bíblia, eu era aquela pessoa que ia para esses quiz bíblicos, essas competições, eu ganhava, essas coisas assim. E pronto, então eu estou cumprindo toda a minha função. Se eu pudesse, ou se eu tivesse o entendimento do Espírito Santo que eu tenho hoje, naquela época eu me veria naqueles fariseus, né? Ou talvez naquele jovem rico, né? Sem o dinheiro que ele tinha, obviamente. Mas e caminhei assim, fui caminhando assim, sem perceber que na verdade eu tinha nome de que vivia, mas estava morto. Eu realmente estava pobre, cego, nu diante de Jesus. E eu não imaginava que Jesus via quem eu era de verdade. Isso é um ponto fundamental daquele que vive atormentado pela religiosidade, né? Ele não imagina que Deus está vendo ele de fato, como ele é. E eu fui embora, um Jacó mesmo, sabe? Filho de crente, estrutura toda crente, patriarcal, conhecia as alianças, conhecia todo esse tipo de coisa. Mas eu era um enganador, eu era alguém que não conseguia disfarçar para Deus as máscaras que eu colocava em mim. Tem um versículo, né? Eu estou te ouvindo aí falando, e tem um versículo que tem estado no meu coração há um bom tempo, né? Que é o João 2, versículo 23 a 24, né? Quando Jesus... o Evangelho fala, né? Muitos creram em seu nome, vendo os sinais que ele fez. Mas o próprio Jesus não confiava neles. Cara, isso me destrói, por quê? Eu sei que Jesus nos ama, que ele confia a coisa a nós, mas eu acho que a maioria das pessoas na situação que você está colocando, de religioso, de tudo isso, eu acho que se deparar com essa verdade, né? Tipo, ele sabe quem eu sou de verdade, né? É chocante.
Ou seja, ele não confiava neles, porque sabia quem eles eram, né? O texto diz isso. Jesus sabia quem eles eram. E essa é uma realidade que eu acho que todo mundo, cara, eu acho que todo mundo, mesmo quem não nasceu na igreja, É chocante para todo mundo. chega uma hora que ele vive essa realidade do sepulcro caiado, do ter nome que vive, mas sabe que está morto, né? E é chocante, cara. Sim, mas eu acho que no âmbito da religiosidade isso é muito mais profundo, né? Porque a gente conhece muito testemunho de gente que era muito perdido, que vivia na libertinagem, que vivia na irreligiosidade e foi encontrado por Jesus. E esses são sempre lindos, muitas vezes são dramáticos. Mas a gente vê pouca gente falando de um encontro com Cristo, mesmo vivendo a vida inteira na igreja. Porque eu quero que todo mundo saiba que é verdade. Independente se você nasceu na igreja ou se você não nasceu na igreja, você precisa de um encontro com Jesus. Sabe? A sua família não vai te salvar. O sobrenome da sua família não vai salvar você. Sabe? Um podcast cristão não vai salvar você. Mesmo que você faça ele toda semana. Ter nome não vai salvar você. Sabe? A pergunta que cai na nossa mente, né, principalmente para aqueles que nasceram na igreja, se Jesus entrasse aqui agora, eu beijaria os seus pés ou eu tentaria matá-lo porque tem alguém beijando os seus pés? Porque o religioso, ele não percebe essas ações da graça de Deus porque ele se considera superior às pessoas. Então eu era um fariseu moderno. Eu cumpria as regras que deveriam ser cumpridas. E acreditava que isso poderia realmente me salvar e me colocar em alguma posição com Deus boa e acessível. E eu estava completamente perdido, né? E então aí você me chamou, né, para fazer parte do projeto da Trilha Radical. Eu lembro que foi na primeira trilha, eu lembro que eu cheguei lá e eu não consegui responder uma pergunta que você fez ao pessoal lá, né? Era uma pergunta bíblica. Aos pés de quem que Paulo ficava antes de se converter? Eu lembro da pergunta, mas não do dia, porque é a pergunta que a gente faz em quase todo... Aí eu não faço mais essas perguntas não, mas geralmente tinha muito isso antigamente. Eu acho que essa era quando a gente ainda usava... As folhinhas lá. As folhinhas lá. Isso mesmo. E alguém respondeu primeiro que eu. Eu demorei um pouco para pensar. Eu fiquei muito irritado com aquilo. Muito irritado, porque como pode? Como pode alguém saber mais que eu da Bíblia? Eu tinha o quê? 19 anos, 18 anos, eu acho, na época. 2014. Eu tinha 20 anos, 21 anos. E eu fiquei irritadíssimo. Falei, cara, ninguém pode saber mais da Bíblia do que eu. Já li a Bíblia 2 vezes inteira. Já ganhei vários quiz, já fiz muitas coisas. Então, essa pessoa que leu não pode ler. Não, tem que ler a Bíblia de novo. E aí, quando acabou, pra mim, sabe, tudo que aconteceu lá não mudou nada. Eu voltei pra casa e falei, eu tenho que ler a Bíblia de novo porque eu não posso... Eu deixei passar um erro desse, entendeu? Eu não posso. E não era nenhum relacionamento com Deus. Tipo assim, eu não posso estar falhando com Deus. Então tem que ler a Bíblia novamente. Não, eu não posso me ser inferior do que uma outra pessoa. Então eu tenho que ler a Bíblia novamente. O meu conhecimento precisa ser maior do que o das outras pessoas. E aí eu voltei pra casa e comecei a ler a Bíblia. E aí que tá, cara. E Deus começa a te ver de verdade. Porque é a palavra dele mesmo. É isso que a gente crê. E aí eu comecei a ler a Escritura novamente, etc. E nada. Não tinha nada na minha mente. Eu estava na mesma percepção de entendimento. Eu não tinha uma mente renovada. Né? Isso que é uma parada muito profunda. Inclusive, Paulo fala muito isso em Romanos, né? Capítulo 7 é uma mente derrotada. E a única forma de ter uma mente renovada é por meio do Espírito. E engraçado que o capítulo 7 é sobre gente que vivia pela lei. Gente que vivia religiosamente. Mas não tinha o Espírito. Eram todos mentes derrotadas. O que faltava para mim era entender o que Paulo entende. Ou ele simula entender, né, de um judeu no capítulo 7. Miserável homem que sou. Quem que vai me livrar do corpo da condenação? Sabe? Não adianta eu cumprir, mesmo eu tenho prazer na lei de Deus, mesmo eu tendo zelo com a lei de Deus, não vai adiantar nada eu fazer nada, porque eu tenho um corpo atrás de mim que me condena. É o corpo de Adão. E eu não imaginava, não passava pela minha cabeça que o Espírito Santo ia desvendar os meus olhos e eu ia poder ver Jesus de verdade, não um livro na minha frente. E eu fui lendo, e aí a gente foi pra segunda, né, pra trabalhar. E ali na segunda aconteceu um momento em que
Houve um momento lá do evangelho lá, e você tava falando do evangelho, e ali realmente eu ouvi, talvez pela primeira vez, e eu ouvi mesmo, as pessoas falam assim, você ouviu pela primeira vez o evangelho ali, João Marcos? Você já não conhecia alguns pregadores do evangelho? É isso que eu quero deixar claro, foi a primeira vez que eu ouvi mesmo. Não foi a primeira vez que eu... Que verbalizaram. Foi a primeira vez que eu ouvi. Foi a primeira vez que a minha surdez foi rompida. E aí ali eu ouvi o evangelho de verdade. E o evangelho quebrou as minhas pernas. Aí eu percebi, Deus está me vendo. E ele me vê como eu sou. Assim como ele viu Jacó. Que não importou a família de Jacó, não importou de onde ele veio. Assim como ele viu o jovem rico, assim como ele viu todo mundo que de alguma forma estava preso. Assim como ele viu Nicodemos. Assim como ele via qualquer pessoa. Ele me viu ali. E ele sabe quem eu sou. Isso me deixou completamente nu diante dele. Porque ele me viu nu. Mas ao mesmo tempo é como se eu tivesse sentido um Deus diante de mim que me sondava e sabia tudo que eu tinha dentro de mim. E me via perfeitamente no sentido de que, cara, eu estou ferrado. Eu tô Ou seja, eu te vejo há muito tempo, cara. Exatamente, é o que você falou. A coisa mais importante não é se a gente conhece Deus, é mais importante se Deus conhece a gente como amigo dele. Isso é a coisa mais importante. É se ele confia na gente nesse sentido aí, né, do texto. E aí... Mas ao mesmo tempo que eu via que eu estava sendo desnudado diante dele, eu percebia que estava acontecendo comigo aquilo que também aconteceu com muita gente, né? Que ele estava vendo mesmo. Só que o olhar de Jesus, quando ele está chamando você e quando ele está desvendando seus olhos, não é simplesmente um olhar de que decepção que eu estou tendo. É um olhar de é por você, fraco mesmo, nu, como você está se vendo aí, que eu morri. Eu acho que foi isso que eu senti naquele momento, e aí naquele momento eu realmente entreguei minha vida para Cristo Jesus de verdade, né? A minha conversão à fé. Depois de 20 anos, não sei, vivendo na igreja durante esse tempo todo. Então, eu costumo falar com as pessoas que, às vezes com jovens, com pastores e tudo, e às vezes a questão de sempre estar pregando algo novo e tudo isso, e alguns chegam e falam assim, cara, mas você às vezes bate na mesma tecla em qualquer texto da Bíblia. Eu vejo a importância da pregação do Evangelho repetir de verdade. Por isso, porque você não sabe quando alguém será chamado, despertado. Eu não preciso passar o tempo de ministério da minha vida como um cristão pregando, nomeando tipos de pecado das pessoas. Eu preciso pregar o Evangelho para o pecador. Porque a verdade é capaz de expor todas as mentiras, cara. De fazer alguém que se entende como alguém limpo, alguém que não... Tipo, o que eu faço não tem problema. Quando ele se deparar com a verdade, com Cristo diante dele, não tem como ele se justificar. É fácil se justificar com outro pecador. Mas como que tu faz isso quando você abre os teus olhos, as escamas caem, e você se depara com o santo diante de você? Essa é a diferença. E que te conhece. Porque para Deus, o santo, o profano, o impuro e o puro, para Deus não tem essas classificações. Para Deus, todos estão destituídos da glória dele. E todos precisam do mesmo evangelho. Independente de quantos anos de experiência religiosa, de 20 anos de experiência religiosa, de cargo eclesiástico, do que for. Aí as pessoas falam assim, João, então quantas vezes você se converteu na vida? Eu não sei. Conversão à fé, eu acredito que foi uma só. Mas a gente passa por inúmeras conversões. Aí eu acredito que nesse período, conversões às coisas de Deus, né? Eu acredito que nesse período aí eu fui sendo convertido a inúmeras coisas. Convertido à missão, convertido à renúncia, convertido à cidade, sendo transformado, convertido à igreja, convertido à plantação de igrejas. E Deus foi me guiando para coisas que eu não tive controle. Eu não vi um anjo dizendo, como eu estou dizendo, não foi dramático para mim. Você não tinha pensado nessas coisas, mas... E fui indo embora com Deus, de alguma forma. Eu acho que eu entrei no barco e eu falei, você não está indo, eu vou com você. Entendeu? E hoje eu estou aí, vivendo na dependência da graça, nesse sentido. Vivendo com um ministério também dependente da graça, sem saber que era isso. Eu não fiquei planejando isso na minha casa, sabe? Eu já tive palavras que foram direcionadas a mim nesse sentido? Tive. Mas eu nunca maquinei essas coisas para que eu chegasse nesse lugar. Eu acho que Deus foi fazendo isso, sabe? Eu acho que isso torna Deus o poder central das coisas, sabe? E ele vê que a gente é um tesouro mesmo
a gente é um vaso de barro que tem um tesouro guardado. E é isso. Não tem que muito dizer. A diferença, talvez, dos testemunhos de um religioso e de um não cristão que foi convertido, que se converteu, são só os elementos que aconteceram. Agora, é o mesmo Deus que está fazendo a mesma coisa, guiando as pessoas pelos seus caminhos perfeitos, né, no final das contas. Entendeu? Amém. Você que está aí acompanhando a gente, a missão Tomando a Forma de Cristo, né, uma missão hoje em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E além da trilha radical, né, a gente tem escolas e outras ações de cooperação com aquilo que Deus está fazendo. E te convidamos a participar. Aí tem um link na descrição, em algum lugar, um QR Code. Você pode ser um patrocinador, alguém que oferta, que colabora, para que as coisas estejam acontecendo, né? O João Marcos hoje é um obreiro a tempo integral, um missionário nosso a tempo integral, na base, lá no Rio de Janeiro. Foi para Campo Grande em missão, né? A gente usa as ações de finais de semana lá no Rio da Prata, no sítio lá Sermão do Monte, onde a gente faz a trilha radical, e ações administrativas e outras coisas ali na Irajuba, onde está a missão Tomando a Forma de Cristo. E você pode nos ajudar participando disso. Lá a gente paga um aluguel mensal, a gente tem custos administrativos e sempre é necessário mantenedores, cooperadores para ajudar nessas ações. E João Marcos, na sua percepção, né, hoje, claro que você tem cooperado já desde que você foi já na segunda vez e tudo, cooperado com o serviço, o trabalho, a gente tem moldado a trilha em vários sentidos, mas como que você vê, né? Eu sempre estou compartilhando isso, a importância de alguém participar de um evento igual Trilha Radical. Sempre lembrando que o Trilha Radical, o radical, o que a gente tem em comum na maioria dos projetos é o radical, né? Mas a gente é totalmente diferente e a gente tem esse cuidado de falar, não menosprezando os outros projetos, mas para que ninguém participe do nosso pensando que está participando de um radical com outros propósitos que tem cada um deles, né? E qual a importância de alguém, um cristão, participar pelo menos uma vez, até porque só pode participar uma vez da trilha radical, e a importância, né, da vida, da reflexão, o que a pessoa experimenta, né, nessa realidade do final de semana da trilha radical. Cara, eu acho que pro cristão, né, para se encontrar talvez com esse Deus que sabe tudo, de fato, e talvez por apenas um final de semana dar a si mesmo a oportunidade de pensar um pouquinho fora da caixa. O cristão precisa pensar um pouco fora da caixa, sabe? Então acho que é uma oportunidade muito importante de você sair do encaixotamento da própria religião e ser levado a ações e momentos e acontecimentos que vão fazer com que você veja a si mesmo dentro dessa perspectiva de Deus que está te vendo também. E isso pode mudar a vida de uma pessoa, pode mudar mesmo, como mudou a minha, como mudou a vida de muita gente que passa com a gente lá, que eram cristãos, continuaram cristãos. Né? Eu não era cristão e agora eu sou. Não é isso. Mas agora eu tenho uma perspectiva do reino de Deus maior. Não por causa da trilha, não por causa de nada, mas por causa do Espírito. Por causa do Espírito que usou isso como instrumento. Né? E não quer dizer que vai ser todo mundo, né, que vai passar e não, agora meus olhos se abriram. Uma das coisas clássicas que a gente quer deixar é que a trilha radical não é esse tipo de evento. Né? Não é esse tipo de evento de olha, agora tudo foi aberto, agora eu conheci. Depois da trilha. Não. Só acho que é uma oportunidade como muitas outras. É uma oportunidade de você ver isso. Para um não cristão, também é uma oportunidade de conhecer o mesmo Deus. O mesmo Deus que está chamando, que está dizendo, vem a mim. É um Deus que está sempre querendo transformar as pessoas, está buscando as pessoas. Então a trilha radical pode ser uma busca de Deus. Por você que não está na igreja, por você que não é um cristão. Então, está afastado. Está afastado. Às vezes é uma busca de Deus. É uma oportunidade, né, de você, pelo menos, conversar com ele um pouco. Eu acho que você pode investir, né? Se tem alguém que está afastado, está longe do evangelho e tudo, e o cara não quer pisar na igreja em nenhum lugar, indica ele, ou seja, patrocina e leva ele, né, na trilha radical, porque eu acho que duas coisas que acontecem, né?
é a exposição do evangelho e a exposição da pessoa diante da verdade, diante do evangelho. E é aí onde a gente vê as coisas acontecendo. E a gente sempre brinca de que, olhando para o projeto, não tem nada que possa... foi por isso que aconteceu. Os testemunhos são que se depararam com o evangelho. E o seu olhar para as escrituras, a sua forma de viver foi ressignificada, redefinida, e a pessoa começou... A gente tem pastores, igrejas que foram reabertas, ministérios que foram restaurados, não porque nós ajudamos lá a fazer, mas que essas pessoas voltaram e falaram, não, cara, eu vou gastar a minha vida com isso, né? Eu vou gastar eu vou voltar para aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu fico muito feliz por isso, né? Que a gente olha os frutos que a gente não levanta como um troféu, a gente não fica levantando, né, isso aqui, tal igreja, tal coisa, tal ministério, tal pastor que foi revitalizado, a gente não levanta isso como um troféu. Mas a gente sabe onde estão, né? E isso, eu fico muito feliz com isso. Se a gente pensar em uma igreja que foi restaurada, revitalizada, o ministério de um líder, de um pastor, e a gente vê uma cidade sendo alcançada, eu acho que não precisava nem ter mais trilha durante a vida inteira. Porque já cooperou por algo que vai durar, que é a igreja, né? Que vai perdurar. Se a gente mobilizou uma pessoa para a missão de Deus e ela está mobilizada hoje, está queimando hoje por Deus, para mim, se não tiver nunca mais trilha, para mim já foi suficiente. A gente não faz isso com os nossos sermões? A gente faz isso com as nossas pregações. Se tiver uma pessoa ali e se converteu, a gente não vai pregar de novo tudo aquilo de novo. A gente não vai fazer todo aquele culto de novo. O culto passou, mas uma pessoa foi salva, né? Isso aí. João Marco, né, eu sou suspeito de falar porque eu nasci e fui criado num país chamado Campo Grande, né? Eu brinco assim com as pessoas, e esses dias a gente estava conversando sobre as pessoas abismadas com lugares, com estados, né? E a gente estava falando de um lugar no sul do Brasil, e ela estava falando, lá é um lugar grande, tem, acho que são 300 mil pessoas, e uma cidade, né? E aí na mesma hora, né, eu estava perto da Michelle, eu falei assim, Campo Grande tem quase 400 mil pessoas. Já deve ter 400 mil. E é um bairro. As pessoas não têm essa percepção, né? Como que tu foi chamado para Campo Grande? Cara, eu acho... Eu sempre tive vontade de ir para Campos, né? Santa Maria. Se fosse por mim, eu já estaria morando em Santa Maria. Com 15 mil, mais ou menos, aí, habitantes, ou 20 mil, por 12 aí. mil. 12 mil. 12 mil habitantes. E aí você sai de 12 mil habitantes, foi para 400 mil. Cara, assim, eu acho que, em primeiro lugar, eu não sei, porque eu só sei que, assim, desde quando eu comecei a ir pro Rio, eu sempre entrei ali quando eu passo pela Ponte Niterói, até hoje, isso, eu posso ir lá em Santa Maria, posso ir em alguns outros lugares, eu tenho que passar pela ponte, novamente, e quando eu passo pela Ponte Niterói, e aí eu olho o Rio de Janeiro assim, cara, pode parecer romântico demais, mas eu sinto uma coisa dentro de mim muito, muito forte, um sentimento muito forte. De afetuoso mesmo ao Rio de Janeiro, não sei se é amor, sei lá, né, mas é afetuoso ao Rio de Janeiro. Sempre gostei de agitação, né? Pô, mas você morava em frente à praça, cara. Mas eu gosto, mas nem se compara, né? Mas sei lá, eu entro, vejo trem, vejo carro, vejo essas coisas assim, e eu gosto, parece hipócrita, porque eu não gosto de trânsito, né, de ficar agarrado no trânsito, mas de olhar essas coisas, sabe? De olhar pessoas e etc. E Campo Grande tem tudo isso. Num só lugar, né? Tem agitação, gente, pessoa, calor. Calor não gosto muito não, mas tem calor. Tem um monte de coisa. E, cara, eu acho que juntou essa afetuosidade, esse afeto pelo Rio de Janeiro, num lugar que eu considero o melhor lugar do Rio de Janeiro. Campo Grande é o melhor lugar do Rio de Janeiro. Pode falar o que for aí, pra mim é o melhor lugar do Rio de Janeiro. E com as pessoas de lá. Eu fui criando laços de crescimento espiritual com pessoas de lá. Fui extremamente abençoado. E isso foi se unindo de alguma forma, e os trabalhos começaram a acontecer também. De forma que eu acho que foi gerando em mim um amor profundo por Campo Grande, assim, no trabalho, no serviço, de olhar as pessoas, as necessidades das pessoas. Especialmente um lugar onde há tantos afastados do Evangelho,
Isso me chama muita atenção lá. E também um lugar onde não consegue lidar muito bem com... As pessoas não conseguem lidar muito bem com os seus ídolos. Isso não quer dizer que que eu consiga, mas quer dizer que acho que um dos ofícios proféticos é você expor os ídolos. E é necessário profetas nesses lugares, né? Eu não estou falando que eu sou um profeta, estou falando que a igreja é profética. E eu confio no papel profético da igreja. Eu acho que Campo Grande é um lugar que necessita de pessoas, de igrejas, assim, de movimentos dessa forma. E não tem, eu não posso dizer, né, porque eu não vivo em Campo Grande, né? Mas só pela quantidade ainda que tem de prédios, condomínios para serem inaugurados, que estão ainda em planta e tudo isso, é assustador o tamanho do lugar. É muita gente. Se você pegar Campo Grande e Guaratiba, né, você já tem 500 mil de pessoas, né? Porque a gente não sabe quando começa Campo Grande, termina Campo Grande, começa Guaratiba e termina Guaratiba. São colados ali, né? Você deve ter 500 mil de pessoas. É muita gente num bairro, né? Dá quase 2 cidades do sul, não sei quantas aí do Nordeste. É muito grande. Bom, Gilmar, valeu. Esse bate-papo aqui da gente conversando. A gente não tem como... Senão, né, a gente tem muita coisa em comum, acaba... vai virar papo de compadre aqui. Mas eu sou muito abençoado com a vida de João Marcos. Eu e a Michele nos dedicamos até hoje, né? A gente pede a Deus que Ele nos dê realmente pessoas e que sejamos meio de conexão entre pessoas e o reino de Deus. E um dos maiores cuidados que temos até hoje, eu acho que a gente tem conseguido, eu não posso dar certeza, é de não criar dependência de ninguém com a gente, de que as pessoas sejam dependentes de nós, mas é criar conexões no reino de Deus, de discipulado. Entendo isso claramente, né? Eu não tenho meus discípulos, meu discípulo, porque eu entendo que o discipulado ele se dá e acontece no meio dos irmãos. São pessoas que vão se conectando e um ensinando para o outro e vão crescendo. E João Marcos é um desses jovens, né, que Deus tem trazido a nós, porque literalmente, né, também foi isso, entre outros, e que hoje tem sido uma bênção para nós, dando suporte, né, ao trabalho que a gente faz e dando tranquilidade, né, porque a gente vai ficando velho, né? Ele tinha 9 anos. E aí tu não aguenta mais fazer mais algumas coisas, o joelho, o pé, e tu precisa de jovens que façam, que carreguem e que empurrem coisas que você não tem mais condição. Então, João Marco, obrigado por ser bênção na trilha, na minha vida, que o Senhor continue derramando graça sobre você e espero que te abençoe muito lá em Campo Grande. E eu sempre também estou por Campo Grande, porque Campo Grande também é o meu país. Está no seu coração também, né? Isso aí, gente. Um abração, tá? Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever. Faça um pix aí para manter a missão, que é importante. Compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Paz. Paz, fique na paz, queridos.